no fim do programa de ajustamento e com a Troika fora, longe de Portugal, a Troika vai continuar aqui, mesmo quando terminar o dito programa de ajustamento, porque a dívida ter-se-á agravado, como se tem vindo sucessivamente a agravar. E, portanto, nós, no fim desse programa de ajustamento, teremos uma dívida muitíssimo maior do que aquela que tínhamos antes. Teremos um país muito mais depauperado, quer do ponto de vista dos seus recursos estáticos, de património, quer do ponto de vista da sua economia. Teremos os portugueses com os bolsos virados do avesso e enfiados na fome e na miséria. Portanto, teremos uma economia completamente liquidada. E, portanto, primeiro, estes 4 mil milhões de euros que estão preparados, o chamado corte nas despesas sociais, eu julgo que merecem alguma análise porque estão fundamentadas num discurso ideológico que se baseia, por um lado, em factos falsos, em dados de facto falsos. O relatório do FMI é um conjunto de falsidades. Já o disse aqui, torno a dizê-lo, que faria chumbar no primeiro ano de qualquer universidade, não daquelas que dão equivalências, mas enfim, nas outras, qualquer aluno que cometesse erros daqueles, como seja, por exemplo, os relativos às excessivas remunerações do pessoal do setor da saúde, por exemplo, os erros cometidos quanto às percentagens do PIB que Portugal gasta em despesas de saúde, ou a percentagem da despesa pública de saúde na despesa geral, são números que estão todos enganados, e o que é fácil de verificar, pegando nos próprios dados da Direção-Geral da Administração Pública em Portugal, por exemplo, ou do Ministério da Saúde no que diz respeito à saúde, mas esses cortes, outra coisa que não visam, que não seja, os dos 4 mil milhões, outra coisa que não visam, não seja, de facto, desmantelar o Serviço Público de Saúde e o Serviço Público de Educação e entregar aquilo que é rentável nesses serviços públicos aos grandes interesses do capital privado, que aliás já o afirmaram publicamente. Reafirmo também que o Grupo Melo há muito tempo vem dizendo que a saúde é uma das melhores áreas de negócio em Portugal. E já é hoje, aliás, acrescente-se, porque há áreas como a hemodiálise, a imagiologia, os exames auxiliares de diagnóstico, designadamente as análises, são hoje fundamentalmente setor privado, que depois é pago com recursos públicos. Mas não há necessidade nenhuma, só há necessidade de se aceitar uma vez mais a lógica do pagamento da dívida, dos juros da dívida, porque, repito, que estes 4 mil milhões de euros não chegam sequer a metade daquilo que os portugueses tiveram que pagar dos seus bolsos de juros só no ano 2012, 9 mil milhões de euros, para ver-se que para 2013 essa quantia só a título de juros, absolutamente especulativos e juros ascenda aos 13 mil milhões de euros. Mas portanto, se tivermos aqui um aliviar das condições que foram impostas no âmbito deste empréstimo, nomeadamente um dilatar dos prazos, isso pode de facto não, evitar isso significará apenas mais do necessidade. mesmo, ou seja, é preciso dizê-lo com toda a clareza, quer dizer, as medidas propostas pelo Partido Socialista em, entre aspas, pertença alternativa às do governo PSD, significam apenas mais do mesmo. Isso não diminuirá o sucessivo endividamento do país e, portanto, nós teremos mais tempo a suportar exatamente o pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. E, portanto, a primeira coisa é necessidade de se aceitar a lógica que o povo português deve rejeitar, que os cidadãos portugueses devem rejeitar, de pagamento de uma dívida que não foram eles que contraíram. Segundo ponto, esse corte vai ser feito fundamentalmente à custa das principais vítimas da crise. E mesmo assim não chega. Como sempre tenho dito, mesmo assim toda a gente vê que não chega e nós estamos a assistir aqui, também acho que isso devia ser denunciado, a uma técnica de propaganda de que este governo se tem tornado, de facto, em que se tem tornado exímio, que consiste em bater o terreno um pouco à frente. Isto é, quando as coisas se perspectivam, atira-se para o ar com umas coisas para ver qual é a reação. E, portanto, nós já vimos aqui, não o Gaspar, o das previsões sucessivamente erradas, mas um secretário de Estado a vir dizer alto, mas, atenção, há aqui medidas que, de acordo designadamente com os próprios acórdãos do Tribunal Constitucional, só podem ser aplicadas durante um período transitório. Quando elas deixarem de ser aplicadas, é isto. Eu estive há bocado aqui a fazer as contas conforme as minhas coincidem com aquelas, dá qualquer coisa como 3.100 milhões de euros que deixam de poder ser sacados aos bolsos dos portugueses. E, portanto, o que nós vamos ter aqui... Estas declarações são um balão de ensaio. São, em meu entender, claramente destinados a depois a encobrir... Nós temos tido aqui um discurso que é um discurso ideológico que pretende apresentar como
como uma crise financeira a necessitar de medidas técnicas e, portanto, longe de qualquer perspectiva política. O que nós temos é uma crise política, de um sistema económico que está a abrir falência e com uma imposição de um programa político que visa fazer pagar a quem vive do seu trabalho as consequências desta situação de crise em que nos encontramos. E, portanto, não tenhamos a menor dúvida de que, se este governo continua em funções e o Partido Socialista está-se a preparar para prestar um bom serviço, mantendo no poder este governo com o espetáculo que, enfim, que na última semana deu, relativamente a não se querer apresentar como uma verdadeira alternativa, um partido que acha que a sua referência de esquerda é o governo do engenheiro Sócrates, eu vou ali e já venho, quanto ao que é a esquerda em Portugal. Mas, portanto, se este governo permanece em funções, evidentemente o que se vai preparar para fazer é agravar ainda mais os impostos, cortar ainda mais nas despesas sociais, que são precisamente aquelas que evitam que um número absolutamente gigantesco de pessoas hoje consigam sobreviver. São cerca de 2.600.000 pessoas que só não estão na situação de pobreza porque recebem algum tipo de prestação social. Ora, é precisamente nessas que se vai cortar, ou seja, nas pensões, nos subsídios de doença, nos subsídios de desemprego. E, portanto, o que nós temos pela frente é, de facto, uma perspectiva de fome e de miséria, de consequências verdadeiramente incalculáveis. Nós vamos começar a assistir a isso, com a subida dos indicadores de saúde, que Portugal tinha conseguido vencer e colocar-se nos melhores rankings, com a subida que já se conhecem hoje, de agravamento do estado de saúde dos portugueses, com as situações de desespero de pessoas que não veem outra saída, seja pôr termo à própria vida e dos seus entes mais queridos, dada a situação completamente desesperada em que se encontra, nós vamos começar a assistir sucessivamente a indícios mais claros do que vem por aí fora e que é, de facto, são tempos tenebrosos para quem vive do seu trabalho. Para os senhores que dizem que os outros podem aguentar e que têm a suprema lata de o dizer na mesma altura em que vêm anunciar centenas de milhões de euros de lucros num ano em que a esmagadora maioria dos portugueses passou por situações verdadeiramente aflitivas do ponto de vista da sua própria subsistência, para este governo é o melhor dos mundos e continuarão a acumular esses lucros. Eu acho que a oposição parlamentar não tem nenhuma ideia essencialmente diferente dos partidos do governo relativamente a esta situação. E, portanto, uns, como o Partido Socialista, partilham exatamente do essencial das mesmas concepções. Aliás, o responsável máximo do Partido Socialista e candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista teve o condão e o mérito de vir naquela entrevista em que ele apareceu com aquela posse de estadista, futuro primeiro-ministro, sentado numa cadeira presidencial, etc., apareceu a dizer com toda a clareza que não prometia aos portugueses não aumento de impostos e, portanto, ou seja, veio dizer eu não tenho uma política económica e financeira diferente da do governo PSD-CDS e mais, agora com este acordo feito no interior do Partido Socialista, em que uma das condições impostas para esse acordo é a salvaguarda do património da governação de Sócrates, isto significa a salvaguarda do património do acordo com a Troika. Portanto, o PS não tem nenhuma política alternativa. E os outros partidos parlamentares de esquerda, realmente a posição que têm é a de aceitar pagar a dívida, digamos, o menos dolorosamente possível, mas aceitar pagar a dívida. Nós vimos declarações patéticas de um partido como o Bloco de Esquerda, que está cada vez mais à direita, eu acho que ultrapassou mesmo já pela direita o próprio Partido Socialista, no sentido de chamar a atenção que estas medidas são medidas que põem em causa, estas últimas medidas tomadas pelo Governo, que põem em causa a possibilidade de Portugal pagar a dívida. Portanto, são partidos que aceitam a lógica do pagamento da dívida. Não é preciso dizer, com toda a clareza e com toda a frontalidade, não há um único problema do povo português e um único problema do país que possa ser adequadamente resolvido se se aceita a lógica do pagamento de uma dívida que neste momento ascende a cerca de 130% de toda a riqueza produzida pelo país e que representou, de juros, qualquer coisa como 5% do PIB, o que significava que só para pagar juros a economia teria de crescer no próximo ano 5%. Ora, a economia não só não vai crescer, como vai decrescer e, portanto, a dívida não deve ser paga por uma questão de justiça, isto é, não foi o povo português que a contraiu,
mas também porque, desde logo, é impossível pagá-la. Se aceita a lógica do pagamento da dívida, só há, de facto, um caminho a seguir, que é aquele que, aliás, o Primeiro-Ministro disse com toda a clareza numa entrevista na televisão, em que perguntaram, mas então como é que o problema se resolve? Como compreenderá, uma vez que o essencial das despesas do Estado são despesas na área das chamadas sociais, é aí que se tem de cortar. Portanto, disse com toda a clareza. Isto é, esta música de violino que o Luís Gomes vem aqui tocar para Garcia Pereira e Ruben, digamos, embalarem, no sentido que vamos esperar para ver, pode não ser bem assim. Isto é o discurso que, desde o primeiro dia da governação, os apoiantes do governo estão a fazer. E depois a gente vai levando trancadas na cabeça umas em cima das outras. Os 4 mil milhões de euros são na área das despesas sociais, na área das despesas de saúde. E essas despesas são despesas onde Portugal gasta, em média, menos que a média da União Europeia. É preciso dizer isto com toda a clareza. Portanto, só que há aqui um discurso ideológico no que diz respeito à questão da saúde. Nós não temos tempo aqui de o desenvolver, mas eu recordo que esta é uma discussão. O discurso que os ideólogos do governo têm, por exemplo, quanto à questão da saúde, é um discurso que tem 30 anos de bolor. Em 1978 realizou-se uma conferência sob a égide da Organização Mundial de Saúde, onde se confrontaram duas concepções fundamentais. Uma, a saúde é um direito fundamental dos cidadãos e, portanto, é também um instrumento fundamental de desenvolvimento económico e social. E o outro era aquele que defendia a chamada canasta dos produtos ou dos serviços básicos, mais básicos em matéria de saúde para as populações mais pobres, e que exatamente sustentava que se devia definir um patamar mínimo, que era aquele a que os pobres tinham direito, de cuidados de saúde que não representam ou quase nada de custos, digamos, de investimento de tecnologia, e que esses eram o serviço de saúde a que os pobres teriam direito. Esta concepção foi derrotada nessa conferência da Organização Mundial de Saúde, mas no ano seguinte a Fundação Rockefeller, a Fundação Fora e o Banco Mundial promoveram uma conferência em Itália, onde definiram exatamente este tipo de concepção, que é dos cuidados de saúde mínimos, os serviços mínimos em termos de saúde. Que é isso que se está a preparar aqui. Obviamente, nunca dizendo que é isso que se está a preparar, o que os defensores dos cortes brutais na saúde e na segurança social que se avizinham virão dizer é, não, nós não queremos cortar os cuidados de saúde para os pobres. Nós queremos uma saúde que sirva a toda a gente. Agora, a saúde... Deixa-me só explicar. A saúde a que têm todos direito é ao nível mais absolutamente básico, na base de uma definição, inclusive de um elencar das patologias das populações mais pobres e depois daqueles cuidadozinhos que sirvam para assegurar, digamos, a reprodução da população trabalhadora. E quanto ao resto, daí para cima, se quer saúde, paga. E eu lanço aqui o desafio ao Luís Gomes para, quando estas medidas forem anunciadas, porque não poderão tardar muito tempo, porque os senhores da Troika já mandaram aos seus criados do governo que têm que apresentar lá o programazinho agora muito rapidamente, em menos de um mês, quando estas notícias forem anunciadas, nós vimos aqui discutir ponto a ponto o que é que elas representam do ponto de vista das consequências para a população.